Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Hoje recebendo o vereador Eduardo Inamitsu e também o Marco Antônio de Barros, que é o assessor especial de planejamento de saúde aqui de Tupã. Bom, vamos iniciar o programa. No final do primeiro bloco, nós estávamos comentando sobre a questão também que está preocupando as autoridades da região, dos municípios da região, que é a questão da chikungunya. A gente ouve muito falar, mas graças a Deus até então nós não tivemos casos aqui na cidade, mas agora parece que a coisa está um pouquinho complicada na região, né, Marquinho? Glaucio, em 2019 nós tivemos, entre 2019 e 2020, vários casos, 16 mil casos em Santos, Guarujá, São Vicente e Bertioga, se eu não me engano, de chikungunya. Ele veio do Rio, já foi para o litoral, e só não houve uma dispersão desses casos na época que nós ficamos 2021 com a questão da Covid. Sim. Então nós não tivemos tantas pessoas que viajaram para o litoral, né? Depois deu uma queda muito grande, mas continuou bem silencioso a questão do vírus da chikungunya. Aqui em Tupã nós tivemos 5 casos ao longo, desde o histórico que começou a chikungunya no Brasil em 2015, o ano de 2019 teve 3 casos confirmados de chikungunya. Só que agora nós temos assim um alerta do governo do estado que na região de Barretos, na cidade de Barretos são 738 casos confirmados de chikungunya. É uma cidade que recebe muitas pessoas em vários lugares do Brasil, porque ela tem o Hospital do Câncer. Sim. Aqui de Tupã, geralmente 10 pessoas por semana acabam indo para lá, para Barretos, né? 10 famílias, às vezes acompanhantes, os motoristas da prefeitura que os levam também. E aí agora, nessa semana, nós tivemos a informação de 15 casos confirmados em Santópolis, Aguapeí, que é aqui 60 quilômetros do Tupã, 20 quilômetros de Rinópolis, né? Regional de Araçatuba. E a chikungunya vai chegar. Toda doença transmitida por mosquitos, uma hora ela chega. Porque o mosquito agora ele vai dar uma diminuída. Se consegue, o Aedes é o que transmite a mesma doença. Ele vai dar uma desaparecida, o Aedes agora, porque começa um pouco de frio, começa os trabalhos que foram feitos de nebulização, você mata, mas os ovos vão continuar ali nos recipientes que a fêmea já botou. Ela já está pensando lá no próximo verão. Então esses ovos ficam até 6 meses paradinhos ali. E aí começa o período de chuva agora no meio do segundo semestre para frente, começam a nascer Aedes. E está muito silencioso a questão da chikungunya, porque sempre você faz o primeiro exame para dengue, depois que você faz para chikungunya. O diferencial é uma artralgia muito forte na parte de articulação das pessoas, né? A gente tem conversado bastante com o pessoal de Barretos. E os municípios vão se preparando para isso. Então você tem a questão da dengue, várias pessoas ao longo de 30 anos já pegaram, então várias não vão pegar, porque se for a mesma circulação de vírus, aquela pessoa que já pegou dengue daquele vírus uma vez não vai pegar mais. E a chikungunya quase ninguém pegou. A gente fala que são suscetíveis. Então nós temos quase que 99,9% da população que pode pegar chikungunya. Quando começar a circular realmente a questão da chikungunya. Nós temos aqui de Bauru para cá, a nossa região é extremamente endêmica, é uma região que tem toda a condição de clima para o Aedes estar sempre se proliferando. Se você pegar a região ali do Pontal, da região de Prudente, só Prudente foram 31 mil casos de dengue esse ano. Eles tiveram 20 óbitos, estão com 5 óbitos suspeitos ainda em investigação, só que lá teve a circulação do vírus 1 e vírus 2. Até quando houve um encontro aqui em Tupã, eu conversei até com o Ed Thomas, que é o prefeito lá, já era radialista como nós, já conhecia o Ed antes de ser prefeito, né? E ele falou, rapaz, estou preocupado lá em Prudente, a gente não conseguiu ainda dar uma estabilizada na questão da dengue lá, fizeram um hospital só para dengue em Prudente e tiveram 30 mil casos, porque eles moram numa região que vem o pessoal do Mato Grosso, vem o pessoal do Paraná, e na divisa do Paraná, ali na região de Foz, Ponta Porã, aquela região divisa com o Paraguai teve 30 mil casos ali naquela região de chikungunya. Então a doença ela vai chegando. Nós tivemos grande quantidade de casos na região do Nordeste ano passado, né? E chikungunya como dengue também mata. Se você tiver um problema, uma comorbidade crônica já, alguma coisa que você tem, você pega um outro vírus, ele acaba realmente dando uma derrubada na pessoa. Tivemos casos de pessoas com Covid que ficaram internadas, que deu uma mexida muito grande no sistema imunológico, e você pega um outro vírus, acaba derrubando mais ainda. Então a chikungunya é uma realidade futura, que está para chegar a qualquer momento, né? O mosquito já está aí, que é o vetor que faz a transmissão dessa doença,
E a gente tem que estar atento. Se não tiver o Aedes, você não vai ter nenhum tipo dessa arbovirose. E Import- Barretos ainda, só para dar uma Claro, resumida, claro. além de dengue, eles estão com dengue, chikungunya e também teve um caso de Zika vírus lá. E 3 suspeitos para Zika vírus. Então a grande preocupação da Zika também, que é o Aedes que transmite, são as mulheres grávidas. A gente recordando 2016 o que aconteceu no Nordeste, que através do Zika vírus as grávidas acabaram tendo problema de gerarem crianças com microcefalia. Sim. Né? Então são todas as situações que dependem do comportamento cultural consciente do morador. Se você não tiver um criador, se você não estiver produzindo mosquito na sua casa, você pode ter uma grande tranquilidade com relação a essas doenças. E uma coisa interessante que o Marquinhos disse aqui, que eu queria até chamar a atenção, é que tanto a chikungunya como a dengue é o mesmo transmissor, é o mosquito Aedes aegypti. Então, vale aí então esse sinal de alerta, essa atenção especial, né, vereador? Porque, como disse o Marquinhos, está bem próximo à cidade de Tupã, temos casos aqui na nossa região, aqui em Santópolis, que fica muito próximo a Tupã, e infelizmente a gente sabe que, né, tem tudo para chegar aqui à cidade, então tem que ter essa atenção especial, esse trabalho de prevenção, mas principalmente a participação de todos nessa guerra contra o mosquito Aedes aegypti. Isso é muito importante, o trabalho do poder público em parceria com a população. Então, o poder público faz a sua parte, principalmente todos os moradores fazer aí, deixar o seu quintal limpo, sempre não deixar a água acumulada, para não estar proliferando os mosquitos do Aedes aegypti. Nós temos percebido muito nas viagens que a gente tem feito, a quantidade enorme de pernilongo que você encontra geralmente nas baixadas. No final da tarde, quando você está indo, principalmente o caminhão que tem um para-brisa grande, o caminhão é mais alto, você entra naquela nuvem ali que você consegue identificar de longe a quantidade de pernilongo. Então não é só nos municípios, principalmente nas zonas rurais aí ao longo das margens dos rios aí, tem visto aí que é uma diferença, uma mudança aí de ambiente e a quantidade de pernilongo que está tendo, não só no município, mas na zona rural. Eu queria aproveitar também essa questão, além da mudança climática, a mudança de comportamento do mosquito, as mutações que ele tem passado, até como o Marquinhos disse, para poder manter viva a sobrevivência da espécie. Mas a gente sabe também, Marquinhos, e aí eu me recordo aqui de algumas ocasiões que eu te entrevistei, e você relatou, eu acredito que, até quero que você me relate, eu acredito que num passado não muito distante, nós tivemos aí casos de praticamente ações criminosas de pessoas que deixavam aí, sabe, mais terrenos aí sem cuidado nenhum, piscina largada não sei quanto tempo, sem uma manutenção, pessoas que se negavam, proibiam os agentes de entrar na casa, sendo até agressivos em algumas ocasiões, isso no passado. Ainda existem situações desse tipo ou melhorou muito de lá para cá? Porque isso aí é crime, né? A pessoa fazer isso, de ter esse desleixo, de deixar um terreno totalmente abandonado, porque além da questão do mosquito Aedes aegypti, tem a questão da leishmaniose, do mosquito palha, enfim, a coisa vai longe. Né? Escorpião, bichos peçonhentos, aí, animais peçonhentos. Mas aí a gente lembra que você relatou aqui, inclusive sentado nessa cadeira, nessa poltrona, de casos aí que vocês não acreditavam, de pessoas que totalmente um descaso com a saúde, e, inclusive passíveis até de penalidades, de multas, etc. e tal. A questão das piscinas, a gente teve uma grande melhora, uma diminuição muito grande de casos com problema de piscina. Né? A gente andou notificando bastante imóveis, principalmente aqueles que são casos para alugar, que às vezes a pessoa não está morando mais em Tupã, tem um imóvel grande com piscina para alugar. A gente tem procurado as imobiliárias e a gente tem tido uma resposta em 48 horas de resolver esses problemas. A questão de terrenos, a gente tem uma parceria com o meio ambiente, aquele terreno que é fechado, nós vamos atrás na prefeitura, pegamos o cadastro, entramos em contato com o proprietário, e aquele terreno que é aberto, o próprio meio ambiente vai lá e já faz a roçada. Porque nós temos uma lei que se a pessoa não faz, o município pode fazer essa limpeza desse terreno e mandar a conta no cadastro do proprietário. Sim. Então a gente teve uma grande diminuição. Mas assim, eu bato sempre na mesma tecla. Aonde tem pessoas que habitam,
os locais onde você tem o maior número de criadores. Então, o próprio homem está deixando aquele criador, está produzindo aquele criador, né? Ele não faz aquele 10 minutinhos quando passa uma chuva de ver onde está parando a água para dar uma eliminada naquele local, resolver aquele problema, ou uma calha entupida, ou uma caixa d'água com uma tampa irregular. Bebedouro de animal, as pessoas têm bebedouro, às vezes leva 15, 20 dias para lavar um bebedouro. Você percebe na hora que a gente vai, que você percebe aquele lodo verde no bebedouro. Então não tem como você falar que está limpando aquele bebedouro. E o seu animal bebendo aquela água. Vaso de plantas. Vaso de planta, com aqueles pratos grandes no fundo, sem areia. Então são situações que o morador que produz aquilo lá. Então geralmente esses criadouros é onde tem gente morando. As pessoas onde tem casas que estão fechadas para alugar, o que nós vamos fazer é onde? Nós vamos no banheiro ver se o ralo está coberto. Nós vamos no vaso sanitário ver se o vaso sanitário está coberto. Essas são casas de aluguel ou venda. São fechadas e são casas mais tranquilas para fazer essa eliminação. Então, a gente procura fazer esse trabalho de orientação. A gente estava até debatendo no Conselho Municipal da Saúde recentemente, essa questão de trabalhos educativos. Então, Tupã começou em 1990 a falar de dengue, né? Já são 33 anos. Em 1995 foi o ano que começou os primeiros casos, foram 135 casos naquele ano. E de lá para cá já são 30 anos de trabalho com escolas. Se você pegar em 95, aquela criança que tinha 10 anos, hoje ela tem 40 e pouco. Aí você fica se perguntando, depois de tanto trabalho educativo que foram feitos, qual foi a assimilação dessa criança quando ela virou adulto? Nós tivemos uma eliminação aí de mais de 4 mil criadores com larvas nesse ano, em 5 meses. Então, essas pessoas continuaram morando em Tupã. Sim. Hoje são pais, né, que têm seus filhos nas escolas. Qual que é a orientação que eles pegaram lá atrás que eles estão passando para os seus filhos hoje? Então, essa questão cultural, a gente tem que saber que, eu falo sempre para os nossos agentes, se fosse assim 100% dessa conscientização, não precisaria da nossa equipe estar trabalhando. Então, existe a nossa equipe porque 15% dessa população não colabora. E o estrago que faz é grande, faz de 15%. Então, por isso a gente faz o maior número de visitas possíveis por ano por cada imóvel. Tem lugar que a gente fala, mas já está voltando. Não, nós temos que fazer nosso trabalho, né? A questão de nebulização. Já é difícil o produto químico, ele não está matando 100% o mosquito. Então, quando chega numa casa, o primeiro vai um agente tirando as pessoas para fora de casa. Você tem que deixar janelas e portas abertas, porque o mosquito está dentro da sua casa. Não adianta querer passar em corredor, em parede, que não vai ter mosquito ali. O Aedes está dentro da casa, então as pessoas têm que abrir a janela, abrir as portas, para que o inseticida entre, ele vai agir por 40 minutos, que é um inseticida mais leve hoje, e depois de 40 minutos você pode entrar na sua casa normalmente, não vai fazer. Se tiver algum problema de pessoas alérgicas, uma coisa, tranca num quarto, deixa ali 1 hora trancadinho, mas o resto da casa você tem que deixar aberto. Porque não adianta você passar o inseticida ali e dentro da casa não entrar, é por isso que o Aedes vai ganhando resistência. Porque aquele que fica com aquela sombra do inseticida, ele vai botar os próximos filhotes com resistência ao inseticida. Então a população tem que ajudar de todas as maneiras. O outro tipo de reclamação, passou numa quadra, na minha não. Nós temos uma escassez de inseticida, então nós temos que fazer um raio de 150 metros ao redor dos casos positivos, e às vezes na divisa, uma quadra para frente, você não vai passar. Infelizmente a gente não tem como, não temos inseticida para isso. Nós vamos fazer esse raio de 150 metros ao redor do caso positivo, e algumas quadras em volta ali acabam não chegando inseticida, porque ali também não tem casa, né? Pode ter mosquito, mas não tem casa. Então é toda uma dinâmica de trabalho, nós temos um protocolo. Como está vindo pouco inseticida, toda semana que chega vem uma pessoa do governo do estado fazer essa observação se o município está realmente utilizando. O governo do estado não está distribuindo para todas as prefeituras, porque tem prefeitura que não tem equipe, não tem equipamento. Vai pegar inseticida para quê? Então, estou dando prioridade para os municípios mais organizados, Tupã é um deles, né? E a gente tem trabalhado da melhor maneira possível a gente conseguir ter o controle, como nós fizemos a infestação do Aedes. Em abril nós fizemos outra avaliação, e de 7,3 que foi em janeiro, 1,9 no mês de abril, foi um grande resultado em 3 meses de trabalho. E eu queria, antes de encerrar o programa, até que o Marquinhos também comentasse, lá no passado, na década de 90, né, pregava-se e discutia-se muito, era passado para a gente que o mosquito só se proliferava em água limpa. Você esquece.
Ó, Porque eu lembro de uma vez, eu fiz uma matéria de casos de dengue em caixa de gordura, hoje você pode falar preferencialmente em água limpa. né? Preferencialmente. Preferencialmente, mas aquela coisa que era só Porque, água assim, ó, limpa... por exemplo, nós tivemos uma dinâmica muito grande de chuva em fevereiro e março. Então nós começamos a encontrar alguns terrenos que empoçou bastante água e encharcou demais, a água não estava descendo. Então ela ficou em poças e estava nascendo aedes naquelas poças em terreno. Então ele começa o quê? A procurar local. Quando ele tem essa intensidade de chuvas, que ele sabe que vai ter um período de bastante água, ele sai botando ovo em qualquer lugar que ele vai saber que ele vai ter uma condição. Porque quando você está num período de calor, com chuvas, a dinâmica é assim, a fêmea bota o ovo, daqui 5, 6 dias já tem ovo virando mosquito já, porque é mais rápido. Chega esse período de frio, ela bota lá e fica hibernando os ovos. Aí ele dura 4 meses, 5 meses, até que o ovo volta a se normalizar e começa a nascer mosquito de novo, que é mais no final do ano. Então, quer dizer, o Aedes foi, com o tempo, ganhando resistência a inseticida, ele foi procurando os melhores lugares que ele pode dentro dos imóveis, começou a achar estrutura de terrenos também que ele pode fazer a sua oposição. Então, com isso, ficou muito mais difícil o controle. Se não tiver o controle mecânico, que é o ser humano eliminar os criadouros, fica completamente difícil. E aí chegou uma nota técnica recente aí de um outro produto químico, não sei que região, que já descartou porque já não está matando pelo menos 70% dos mosquitos. Não tem como você ficar usando inseticida que ele não te dá 100% de eficiência. Né? Então o governo foi retirando. Então chegou um ponto que é esse Cielo, que nós estamos utilizando a região sudeste. Na região nordeste parece que vai ser um novo produto agora também. Então a cada 5 anos você tem que achar um novo produto. Só que fica difícil você sempre formular um produto químico que possa dar conta do Aedes. Porque o próprio mosquito vai ganhando uma resistência natural das suas novas gerações e isso vai ficando difícil. E o homem não está dando condição para que isso acabe. Bom, vereador, nós tentamos aí dentro desse programa fazer um balanço da situação atual da cidade, mas sempre alertando quanto aos cuidados, quanto à participação da população, parabenizar o trabalho que a Prefeitura vem fazendo por meio da Secretaria de Saúde, os investimentos, mas se todo mundo não se conscientizar, né, como disse o Marquinhos aqui, ele frisou várias vezes, de cada pessoa em sua casa, tirar aí 10 minutinhos por dia, fazer uma varredura em seu quintal, na sua casa, a coisa fica difícil. Então tem que ter essa conscientização, o poder público está à disposição, investimentos existem, equipe Tupã é um município privilegiado, porque nós temos uma estrutura para combater o mosquito, tem município que não tem essa estrutura. Então, quer dizer, temos equipamento, temos viaturas, temos maquinário, mas a população, acho que é a peça fundamental, a engrenagem. Nessa engrenagem, a peça principal é a população, nesse apoio, nesse combate, nessa guerra contra o mosquito. Isso, Glaucio, isso é a partir da conscientização e caminhar todos, o poder público, a população, na mesma direção. E nós estamos aí com a equipe capacitada da Secretaria de Saúde, os agentes, realmente, para todos na mesma direção e está diminuindo realmente o número de casos de dengue e chikungunya no nosso município e nós contamos com a colaboração de toda a população de Tupã. Bom, eu queria encerrar o programa primeiro agradecendo aqui o Marco Antônio de Barros. Marquinhos, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, atendido o nosso convite, parabenizar você, a sua equipe, né, o empenho da Prefeitura por parte do prefeito. Só para dizer assim, a engrenagem é o controle de vetores do campo, né, os agentes de endemias, mais o agente comunitário, todas as unidades básicas de saúde no atendimento, que a pessoa que entra como suspeita são unidades, a vigilância epidemiológica que faz esse controle dos casos suspeitos, e o nosso laboratório, que Tupã é uma das cidades únicas, o pessoal de Barretos manda os seus exames para Ribeirão Preto. Olha só. Tupã faz aqui. Então, uma dinâmica grande, todo dia tendo resultado, você consegue diminuir o campo de ação, porque você vai sabendo onde estão os casos positivos, né? Isso todo capitaneado pelo Dr. Miguel Ângelo Demarco, nosso secretário, com o apoio da Câmara Municipal. E toda segunda-feira a gente passa esses dados ao prefeito Caió, que está sempre querendo saber a situação que está, para que ele possa interferir de alguma maneira como o prefeito da cidade, para poder melhorar nosso trabalho. Então é toda uma engrenagem que funciona, muita gente envolvida nisso, e a população tem que realmente estar sempre colaborando.
É importante a gente destacar, como eu falei aqui, o poder público tem feito sua parte, a prefeitura tem feito sua parte, parabenizar o trabalho da Secretaria de Saúde, doutor Miguel, toda a equipe, e a gente sabe da dedicação de todos aqui, né? Inclusive o Marquinhos no início falou aqui, ó, trabalhando de sábado, né, dedicação, à noite, né, porque há esse trabalho de nebulização das 5 da tarde até as 10 da noite. Então, quer dizer, o comprometimento por parte do poder público dessa engrenagem em realmente respaldar, né, atender a toda a população. Mas é importante também a sua participação, a sua conscientização. Marquinhos, obrigado mais uma vez pela participação. Volte mais vezes para nos atualizar sobre a questão da dengue. Infelizmente, a gente sabe que a questão da chikungunya, como você disse, está aí próximo a Tupã. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, né, teremos aí relatos de casos na cidade, mas se a gente tomar consciência e com todos esses cuidados, temos certeza que teremos aí poucos casos. Se Deus quiser, teremos poucos casos. Mas vale ressaltar que o trabalho está sendo feito. O poder público está fazendo a parte dele, através dessa engrenagem, como disse o Marquinhos, os setores, mas a população é fundamental. Marquinhos, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui à TV Câmara. Eu agradeço mais uma vez a TV Câmara e estamos à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigado, meu amigo. Vereador, parabenizar pelo programa, porque acho que é uma prestação de contas do trabalho que está sendo realizado, uma atualização sobre a situação real da cidade nesse momento e, com certeza, sempre colocando a TV como um instrumento de informação, né, mostrando o que está acontecendo na cidade, em todas as áreas, principalmente na questão da saúde. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Marquinhos, em nome do nosso secretário de Saúde, doutor Miguel, levar o nosso abraço a todos os servidores da saúde que vêm fazendo a diferença no nosso município de Tupã e também sendo uma referência no estado de São Paulo no combate da dengue e principalmente nos casos que nós tivemos durante a pandemia, nós somos referência. Então, parabenizar todos os nossos servidores municipais e ao nosso prefeito Caió, que sempre vem à frente desses projetos aí, antecipando essas ações no município. Obrigado, vereador. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Eduardo Idamitsu e também o nosso querido Marco Antônio de Barros, que é o assessor especial de planejamento de saúde, falando sobre a questão da dengue aqui na cidade de Tupã. E fica aqui o nosso apelo, né? Faça a sua parte, né? É importante você se conscientizar e ajudar as autoridades em saúde no combate ao mosquito transmissor da dengue e também da chikungunya, né, e zika, enfim, esses mosquitos aí que realmente assolam, né, a humanidade, e é importante você fazer sua parte na sua casa, despender um tempinho para ver se está tudo bem no seu quintal e com certeza seguir as orientações, né, da área da saúde, principalmente nessa guerra contra o mosquito Aedes aegypti. Nós agradecemos a sua audiência e, claro, continue acompanhando a nossa programação. Voltaremos em breve com mais um programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais!